Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos, e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu, quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra. E o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinham um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte, Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite em sonho sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos. Puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então, todos se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem,
fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes. E ficaram ali sentados, montando guarda. Acima de sua cabeça, puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani. que quer dizer: Meu Deus, por que me abandonaste? alguns dos que ali estavam, ouvindo-o, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Agora todos em silêncio, fiquei mesmo de joelho. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, nós temos a graça de podermos hoje estar iniciando esse tempo tão especial que nós chamamos de Semana Santa. O que nós acabamos de ouvir agora na proclamação do Evangelho está o maior tesouro da nossa vida, no momento em que acontece o maior desastre da história da humanidade, o maior crime que a humanidade cometeu.
querer matar Deus, desprezar Deus. No entanto, aqui está também a expressão do amor de Deus que não tem limite. Ele veio sendo poderoso, se fez pobre, humilde. Sendo grande, se fez tão pequeno, a ponto de ser escravizado. Isso é para revolucionar nossa mente, nosso coração, para a gente entender o que é essencial na vida. Entender o que é amor, no sentido verdadeiro. Se Deus é amor, não há nada que Ele faça que não seja amor. E tudo que Ele pede para nós é só isso, amar. Se nós perdemos o sentido do amor, é porque não entendemos mais quem é Deus. Deus vira uma figura simbólica e nós nos afastamos da verdade. Se a gente fosse, digamos, mergulhar nessa cena que nós vimos, nós vamos lembrar uma coisa: a paixão de Cristo continua hoje. Ele continua sendo invejado, como diz aqui, cusparado, xingado, zombado, desprezado, humilhado. Mas isso não muda a verdade. A verdade não muda com nossas atitudes, com nossas opiniões. Como nós ouvimos na segunda leitura, São Paulo fala uma coisa extraordinária e que nós devemos ter: a fé não decepciona. Talvez a gente criou ao longo da nossa vida, e sobretudo nessas últimas décadas, que o mundo foi cada vez se tornando mais afastado de Deus, perdeu o sentido da vida. A gente não entende mais o que é a verdade. Confunde a verdade com nossas opiniões, com nossas impressões, com nossas interpretações. Pensemos, Jesus veio para dar vida por nós. Não há maior prova de amor do que isso. Vamos pedir a Deus que essa Semana Santa seja para todos nós uma mudança na nossa caminhada de fé. Vamos colocar Jesus no centro da vida. E vamos corresponder ao amor dele. Se tivermos que pagar com nossa dor, a dor que ele deu por nós vai ser muito pequeno perto de tudo que ele passou e continua passando. Portanto, a Semana Santa não pode se tornar para nós apenas uma, digamos, uma festa. Tem que ser realmente uma nova etapa de vida. Cada momento da vida. Jesus uma vez disse que foi por causa da inveja do demônio que o pecado entrou no mundo. E aqui o Evangelho diz: muitos o condenaram por inveja. Porque Jesus era querido, entrou sendo proclamado na cidade. Multidões o seguia como nenhum líder religioso o seguia. Curou tantos, fez o bem, uniu tantos povos. E o bem que ele fez foi interpretado como causa de crime. E hoje muitas vezes nós invertemos, o crime vira lei. E a verdade acaba sendo rejeitada. Tomemos cuidado. O Papa Francisco tem lutado muito para a gente mergulhar na essência do Evangelho, sobretudo no mundo de hoje. Jesus, eu já disse e vou repetir tantas vezes, é o ilustre desconhecido da humanidade, a pessoa mais falada e a menos conhecida. Se todo mundo conhecesse Jesus como ele é, sem interpretar, sem julgar, sem querer projetar nele suas invejas, o mundo seria outra coisa. A nossa cultura seria tão diferente e a gente ia estranhar tudo que nós temos hoje de importante, nossas leis e tudo mais. Vamos pedir a Deus essa graça de que a Semana Santa seja realmente uma oportunidade para a gente chegar àquilo que Jesus gritou como herança que ficou para todos nós. No meio de tudo, ele grita: Eli, Eli, sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Aqui está o auge. Ele também sentiu aquela dor mais profunda, para ele não vir no mundo e ficar olhando de aparência. Eu vou experimentar tudo, menos o pecado. Mas experimentou as consequências do pecado. Esse grito de Jesus, se a gente entender, está o vazio
de todo apego, de todas as ideias que não correspondem ao amor. E ao mesmo tempo, logo em seguida, ele diz, como nós vamos ouvir na Sexta-feira Santa: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Peçamos a Deus que a gente tenha, no meio das tribulações da vida, dificuldades, dores, sejam físicas, morais, espirituais. Muitas vezes a gente pode se sentir, entre aspas, abandonado por Deus. Deus nunca nos abandona. A gente que não entende o que é amor e nem sabe muitas vezes que Deus está nos amando tanto, por isso Ele permite isso, permite aquilo. Que a gente sempre diga como Jesus: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Se a gente tiver essa atitude de Jesus, pode ter certeza, o nosso coração vai se inflamar de amor. E vamos crescer cada vez mais na sua graça. Vamos pedir a Deus que nós possamos um dia contemplar Jesus passando pela cruz como Ele passou, mas com a certeza de que a cruz não é o fim, é o caminho para a glória, para a salvação. Vamos fazer agora um momento de silêncio. E eu peço a vocês, durante a Semana Santa, onde vocês estiverem trabalhando, dirigindo o carro, fazendo comida, tomando banho, seja o que for, lembre sempre: Jesus, eu te adoro, eu te amo, eu te louvo, te agradeço por tudo. Nunca saberemos corresponder suficientemente ao amor. Façamos agora um momento de silêncio e cada um reze no seu coração.